E sobre ter filhos, né? Você recentemente teve outro filho agora. Eu vejo o homem comentando que filho vai atrasar o homem pra enriquecer, que ele não vai conseguir prosperar com o filho. Não, filho traz prosperidade, cara, porque filho te bota numa zona de desconforto, na verdade, né? Então, por exemplo, o filho ele aumenta o teu custo de vida, isso é a primeira coisa. Só que além disso, ele aumenta a tua maturidade como pessoa. Então, por exemplo, quando eu falei pra ti no início que eu não dou mais all-in, é justamente por conta dos filhos também, entendeu? Por exemplo, cara, antes se eu desse all-in, eu sozinho, eu voltava ali, por exemplo, numa kitnet, recomeçava e tava tudo certo. Agora com filho não, entendeu? É muito perigoso dar all-in e você perder tudo com filho. Então, ao mesmo tempo que te torna um pouco mais conservador, também te torna um pouco mais inteligente. Pô, eu tenho que fazer decisões mais corretas, eu tenho que ser menos emocional, eu tenho que ser mais racional, eu preciso fazer mais dinheiro por eles, eu preciso me dedicar mais a eles. Então, por exemplo, decisões financeiras. Cara, antes quando eu não tinha filho, eu fazia uma viagem, por exemplo, pra Dubai, eu gastava 200 mil numa viagem, 250 mil numa viagem. Hoje eu não faço mais isso mesmo podendo. Por quê? Porque eu tenho uma consciência que eu tenho 2 crianças, cara. Eu não posso ficar torrando dinheiro assim como se não existisse amanhã, porque eu tenho que manter eles, né? Eu tenho que ter uma reserva pra eles. Então te deixa mais consciente financeiro. E o brasileiro médio, cara, ele não consegue amadurecer sozinho. Essa é a verdade. Então até o assunto que a gente tava falando antes, você vê caras de 30 anos de idade, de quinta a domingo na balada. O cara não consegue amadurecer. O cara ainda é filho ainda, se posiciona como filho. Não consegue se posicionar como pai de família, como chefe de família. Quando a criança vem, alguns amadurecem. Outros não, né? Outros largam pra mãe cuidar e continuam a mesma vida, né? E pagam os 300 de pensão e segue na mesma, né? Mas alguns ainda amadurecem, cara. Então o filho pra muita gente é um escape, talvez uma única forma de amadurecer, de crescer, de evoluir, entendeu? Cara, eu estimulo muito tenha filho, muito mesmo. Ter filho muda muito a cabeça, positivamente. Sim. E outra coisa que eu vejo também é, por exemplo, o cara que já tá prosperando, que já tem uma qualidade de vida melhor, beleza, vai aumentar o custo de vida, mas não vai fazer com que ele não consiga fazer nada que ele fazia antes. Às vezes pro cara que é pobre, não tá ganhando nada, tem um filho, ele não vai mais conseguir fazer coisas básicas que ele fazia, né? Então... Ele vai se mexer. Ele vai ter que se mexer, esse que é o ponto, né? Que, por exemplo, o cara ganhando o salário mínimo. Porra, o cara sabe que tá na merda, entendeu? Mas o cara pensa, pelo menos eu consigo tomar minha skin aqui final de semana. Aí quando nasce o filho, ele pensa, pô, vou pagar R$40 no fardinho de skin, vou comprar a fralda do moleque. Vou comprar a fralda do moleque. E aí ficou sem cerveja, aí ele ficou incomodado. Entendeu? Acabou a cerveja aí, tem que se movimentar. Acabou a cerveja, tem que se movimentar. Aí ele vai procurar outra forma de fazer dinheiro. Ele vai se mexer. Entendeu? Exato. O brasileiro médio é assim, cara, tem que tocar no sexo, na cerveja ou no futebol. Tocou no sexo, na cerveja e no futebol, ele se mexe. É verdade? Pior que faz sentido, né, Matheus? E aí tem caso que o cara realmente se perdeu, que não vai resolver nada. Eu lembro que a gente jogava um jogo, Clash of Clans, tinha 15 anos, aí tinha um cara do clã que ele falou, não, que eu tenho um filho, separei da minha mulher, que agora eu só vou com qualquer uma ali, se tiver filho eu não tô nem aí, porque eu pago o máximo que é 30% de pensão, vai dividindo pra todo mundo. Ou seja, tipo isso mesmo. Era pro cara ter tido responsabilidade por ter um filho e pensou, não, agora é que se ferre de vez, aí também tem que... É complicado. Mas é por isso que eu falo, quando o homem tem algum senso de responsabilidade, ser o cara que vai ser o provedor, ele vai evoluir. Agora o cara que é um... Molecão, que não tá nem aí pra nada, ele vai botar um filho, não vai tá nem aí, e a mãe que vai se ferrar, né? Então, aí já era. Por isso que no final das contas, acredito eu que a mulher tem que pensar muito mais do que o homem com quem ela vai se relacionar, porque a bucha do filho, do cara que não vai fazer nada, que vai dar 300 de pensão, vai ficar pra mulher, né? Então ela que tem que pensar muito mais com quem vai estar se relacionando ainda. Não, filho amadurece em tudo, cara. Filho te ajuda em muita coisa também, te ajuda, por exemplo, a gente trabalha com digital, eu sei que é polêmico falar isso, mas filho te dá mais credibilidade, sabia? Pra vender. Entendi. Porque a galera pensa assim, pô, o cara é casado, o cara tem filho, o cara tem 2 filhos, pô, não é um molecão. Não é tão assim, entendeu? Diferente daquele Antônio antigamente, pô, solteiro em Dubai alugando Ferrari. Agora, pô, o Antônio tá casado, com 2 filhos, tá construindo uma família, o cara dá mais credibilidade. Então, isso também tá no mundo offline. Quando você chega numa reunião de negócio e o cara vê que você é casado, que você tem filho, o cara sabe automaticamente que você tem mais responsabilidade. E se você tem mais responsabilidade, é mais seguro fazer uma transação com você, entendeu? Do que chegar, por exemplo, pô, o moleque sabe muito, mas é solteirão, não tem ninguém, não tem nenhuma responsabilidade... Sabe que você vai se comprometer mais porque você tem uma família pra cuidar, né? Exatamente. Cara, filho te ajuda em tudo, cara. Sumir no dia seguinte. Te ajuda em tudo. Te ajuda em organização, tem que ser mais organizado, você não consegue fazer tudo, porque filho dá mais trabalho. Te ajuda em tudo. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.